Ora, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, seja lá a que horas vocês forem ouvir isto, em que ano, em que século. Pronto, se vocês estão a ouvir isto, façam o favor de usar o YouTube Downloader, fazerem o download de todos os vídeos que estão neste canal, de forma a que vocês possam ficar com uma cópia, caso vos pareça útil, seja lá alguma coisa que eu aqui disser. Ora bem, já agora podem ir também ao Bandcamp, ao YouTube e a todos os outros sites de música em que eu tenho as minhas musiquinhas, e façam um favor de fazer download de tudo gratuitamente. Eu sei que é um bocadinho ruído, esta música que está a dar é milhares de vezes melhor, contudo, pronto, aquilo também é um ruído. Há quem goste de música experimental ou noise, né? Que é mesmo ruído. E de algum modo há gente que gosta daquilo, por isso, em princípio, poderão gostar de algumas das músicas que eu fiz. Borreiro. Ora bem, este vídeo vai se chamar Sobre o meu absolutismo. É que, não sei se vocês conseguem ver, mas tipo, o meu braço, este braço aqui, tem aqui o Yang, né? Yang, e deste lado tem o Ying. Normalmente os casais, quando se casam, não sei o quê, o rapaz fica ao lado esquerdo e a rapariga fica ao lado direito. Curiosamente, este é o meu braço esquerdo, este é o meu braço direito. Pronto. Mas à parte disso, não é? Que são questões puramente simbólicas, não é? O que é a simbologia, no fundo, não é? É a relação informativa connosco, mais aquilo que nós somos, mais a informação, mais a nossa reação com a informação. Pronto, isso chama-se simbologia. Tipo, a emoção, de algum modo, é o que materializa a própria simbologia informativa, não é? Em algo mais. Mas vamos ver outra coisa, que é tão ou mais importante quanto isso. Isso está nas minhas notas, e as minhas notas não estão aqui. Espera aí, tenho que ligar aqui o computadorzinho. Ai, que bonitinho. Prontos. E assim eu já tenho acesso às minhas notas. Ora, hoje fiz notas. Ora bem. O pessoal tira notas para falar. Não consegue improvisar tudo da cabeça. Pois é assim, é vida. Desculpem lá, eu não sou um super-herói. Eu simplesmente, pronto, gosto de falar. Se calhar sou um bom contador de histórias, mas nem isso, às vezes acho que nem isso. Mas pronto, o gajo tenta qualquer coisa. Ora bem, este vídeo vai ser assim um bocadinho complexo nesse sentido, porque o absolutismo, eu que sou assim meio anarquista, mas o anarquismo e o absolutismo se calhar não têm nada a ver uma coisa com a outra. Contudo, todas as coisas que nós conhecemos de boas e de más deste mundo são mais ou menos absolutas na sua expressão, não é? Pois qualquer uma delas é boa e má ao mesmo tempo, tem coisas boas e tem coisas más. No fundo, há sempre uma espécie de equilíbrio, não é? Na flutuação de seja lá do que for. A própria vida é meio absoluta, não é? Deixa-me tudo, de repente fica sem nada. É uma absoluto. Não há qualquer dúvida sobre isso. Pronto, à parte disso, é suposto, não é? Naquelas coisas da imaginação, da história, não é? Eu ser um macaquinho que vem a trazer liberdade ao povo árabe, aos muçulmanos, aos hindus, aos judeus, aos cristãos, pronto, e por ali fora. Portanto, supostamente, pronto, a minha própria condição é condição de liberdade de alguns milhares de povos. E eu, pronto, sou só uma pessoa. Falando nisso, eu estou aqui no Porto. Não sei se vocês têm a mínima noção, mas é que há uns bons séculos atrás, não é?
há muitos séculos atrás. Eu, quando quisesse ir ali ao Brasil, chegava ali à Foz, dava um passo em frente e, em vez de ter uma praia, tinha o Brasil. Mesma coisa na Galiza, também entrava-se na Inglaterra. Entretanto, pronto, a terra foi-se transformando e agora o Brasil fica a uns quantos quilómetros de nós, né? Daqui, né? Pronto, uns bons quilómetros, né? Do mar. O mar afastou-nos, não foi? Aqui uma relação amorosa que pediu algum espaço, não é? Então, eles foram para ali, a Inglaterra foi lá para cima, por lá fora. E a Europa e a África ainda também já tem uma espécie de separação, não é? Pronto. Um gajo normalmente, além dos povos serem diferentes e dos países serem diferentes, a própria terra permite-se criar esse espaço entre os povos e afins. Coisa que, lá está, há uns séculos atrás nós estávamos todos na mesma terra. E por isso é que o absolutismo tinha algum sentido. Não é? Agora, pronto, uma coisa assim é uma brincadeira. Não é? Ora, uma coisa que há malta que diz: a política não serve para nada, eu não percebo nada de política. Não percebo nada de política. Eu realmente também não percebo muito. Mas eu entendo. É que a política é mais ou menos necessária. Vamos dizer que a relação amorosa entre duas pessoas, vamos considerar sexos diferentes, ok? Vamos considerar um homem e uma mulher. De algum modo, quando se juntam a primeira vez, não é? Em princípio houve uma comunicação mais ou menos politizada, não é? A tentativa de expressão, nem sempre, não é? Às vezes a não política é a melhor solução para juntar duas pessoas. Isto é, sermos pornograficamente explícitos nos nossos desejos e intenções. Mas há outras vezes que aquilo soa um bocadinho bruto. E então uma das pessoas pode não gostar da forma como esse mesmo desejo é expresso. E como tal, às vezes um gajo expressa até aquilo que a outra rapariga quer, ou a rapariga expressa qualquer coisa que nós queremos, mas a forma como aquilo foi expresso faz com que um de nós não queira e recuse essa intenção. E portanto apareceu um dia destes uma animação aí no Facebook e afins que eu gostei muito, não é? Tem uma espécie de... é tipo uma coisinha assim, não é? Uma pedrinha assim, e depois tem aqui uma rampa, não é? É assim uma rampa que é tipo quase uma daquelas coisas para as crianças se divertirem. Mas depois tem aqui um rapaz e tem aqui uma rapariga, não é? E quando a rapariga se dirige para o rapaz, isto faz assim, não é? O baloiço, isto é um baloiço assim, uma tábua, não é? E quando a rapariga vem daqui para aqui e este rapaz fica aqui na ponta, isto faz assim, e o rapaz está prestes a cair do precipício, não é? Então a rapariga não quer que o gajo caia do precipício, volta para trás e volta para a base, não é? Entretanto o rapaz tem a mesma coisa e dirige-se a ela e isto vai para ali. E portanto, como ela fica ali parada, ela está quase a cair do precipício, isto é, está quase a negar aquele desejo, porque ele está a ser evasivo e direto. Isto é uma coisa assim meio esquisita, não é? Na questão da política e na questão da sociedade, na questão da forma como nós lidamos com a informação e como lidamos com os outros. Via informação, sendo que, antes de tudo, nós também somos informação. Então, não é? Tipo, Maria é informação. Se Maria não fosse informação, eu não lhe chamava Maria. Nem sabia que ela era um corpo. Tinha uma alma, ou tinha uma personalidade, se chamam-lhe o que quiserem, não é? Então, essa animação depois aparece no meio daqueles dois seres, aparece uma borboleta a meio que está ali a passear
e os dois olham de repente para a borboleta e os dois querem-na apanhar. E nessa sua emoção mútua de apanhar algo que está a passar, eles aproximam-se os dois ao mesmo tempo e a tábua não desequilibra. E portanto eles conseguiram atingir o espaço que os permite ficarem juntos sem que a tábua e portanto a estabilidade do ambiente não seja radicalmente transformador, não é? Existe mais uma certa suavidade na forma como nos permitimos lidar com os outros, ou com o outro neste caso. E portanto todas as ramificações na história que deram origem a políticas, sejam elas de esquerda ou de direita, absolutistas ou anarquistas, ou seja o que vocês quiserem, ok? Ou não absolutistas, tipo, o que é que se lixe tudo? Acontecem porque o fluxo informativo, no fundo a democracia, o que nós vivemos hoje em dia, e que se calhar será o melhor dos piores, portanto, entre o muito mau existe o menos mau e a democracia é o menos mau. Porquê? Porque a democracia tende pelo menos a expressar de uma forma mais ou menos correta e mais ou menos coerente o que os objetivos, no fundo, né? E portanto é quase aquela coisa, nem sempre uma mulher aceita o convite de fazer sexo só porque alguém chega lá e quer fazer sexo, né? E diz, olha, vamos fazer sexo. E a pessoa, em princípio, não existe nenhuma intimidade, não existe nada que os una, em princípio aquilo vai ser negado. À parte que a rapariga em princípio vai dizer, para isso tens aí milhares ou até prostitutas que pronto, fazem aquilo só para aquilo, portanto todo o resto do conteúdo associado à nossa relação não interessa. Então pronto. Na realidade, muitas vezes nós temos isso. Temos simplesmente relações que estão unidas por um interesse comum que depois, pronto, vão alimentando tudo mais além do que os une. Muitas vezes, o que é que nos une? É simplesmente algo além da pessoa, além do que a pessoa diz, né? Portanto, é quase há corpos que nos fazem ficar meio maluquinhos, meio descontrolados e tal, não é? E a pessoa pode ser belíssima ou feia, pode ser gordinha ou magrinha, tanto faz. Aquilo há ali um além do verbo, um além da expressão de si própria que se interfere connosco. Não é? E, portanto, isso, pronto, será algo que não é propriamente fácil de descrever, contudo existem alguns milhares de livros que tentam descrever aquilo das formas mais criativas do mundo, umas mais, outras menos, mas é sempre uma tentativa de descrever uma emoção. Ora, e portanto as relações humanas permitiram-se criar métodos nos quais, portanto, o conteúdo informativo intencional de cada qual fosse mais ou menos agradável oferecer e, portanto, partilhar. E, portanto, às vezes nós temos aqui assim alguns exercícios esquisitos, pronto, para quem não gosta muito de pensar e às vezes nem está na frequência de pensar, não é? Não é que não tenham a capacidade de pensar, porque toda a gente tem a capacidade de pensar, mas às vezes, pronto, nós esquecemos completamente dessa função cerebral e admitimos que as coisas são como nós as vemos e às vezes, pronto, levam-nos muito a erros. Mas o contrário é a mesma coisa. Contudo, é mais agradável quando alguém nos diz, olha, eu gostava de ir passear contigo até à praia ou assim, se quiser. Até, olha, podemos jantar lá por lá, não sei o quê. E, portanto,
mesmo que a intenção dos dois e a vontade dos dois seja outra vez o sexo, né? Portanto, enrolarem-se e pronto, e desfrutarem um do outro o máximo que podem, não é? O facto de haver uma espécie de, digamos assim, de intenção indireta, não é? Que não pronuncia diretamente o desejo, vai fazer com que o encontro entre as duas pessoas seja mais agradável, mesmo até para irem ao encontro do que ambos querem, mas sem pronunciarem aquilo que ambos querem. E, portanto, de algum modo, as relações amorosas, muitas vezes, e, portanto, aquelas pessoas que nós, sejam amorosas a nível de mesmo sexual, seja até amorosas no nível das amizades, seja amorosa até ao nível profissional e outras mais, ok? Nós muitas vezes temos a comunicação sem verbo, sem expressão verbal explícita daquilo que queremos. Os gajos, por exemplo, os gajos de futebol, os gajos que fazem, sei lá, qualquer coisa em equipa, em princípio aquilo às vezes funciona só com um olhar. Um gajo dá a olhar e a pessoa entende perfeitamente sem ser pronunciado nada. Entre amigos acontece imenso, principalmente quando existem já algumas relações informativas comuns que, pronto, têm como alvo algo mais que os envolve. Então é extremamente simples em que a comunicação exista sem a expressão da mesma. Ainda bem. Senão temos que pronunciar constantemente tudo aquilo que está como probabilidade de ser. Ora, a política democrática tem essa intenção e quer chegar a essa mecânica, não é? Mas o caso é que qual é a diferença entre a democracia e o absolutismo neste sentido, não é? Neste sentido da pronunciação da aproximação de uma vontade global ou geral, não é? É que o absolutismo, vamos considerar que eu sou um absolutista, porque pronto, eu tenho o yin e o yang, uso estes símbolos chineses que vocês podem ver, quer dizer sorte. Pronto, em princípio eu sou a sorte em pessoa. Pronto, o melhor é, pronto, deixarem a sorte passar. Pronto, a sorte é assim, não é? Ela passa, quando passa, oferece alguma coisa. Pronto. E portanto, mas isto para vos dizer que o absolutismo, tanto nos reis, quando havia os reinados, que eram impérios, ok? Os impérios não têm nada a ver com o fascismo, ok? O fascismo é anti-impérios e anti-reis, essa coisa toda. Portanto, quando aparece ali o pessoal de direita a falar sobre os reis e não sei o quê, em princípio eles não sabem nada sobre o fascismo. Consideram-se fascistas. Os reis e os fascistas não têm nada a ver uma coisa com a outra. Em princípio devem ser, pronto, mal informados. De forma a considerar, não insultar essas pessoas. Mas pronto. Mas a questão é que a democracia é uma estrutura de fluxo informativo. O absolutismo também o é. Mas o absolutismo tem uma coisa, que é de género. Há só uma pessoa em que toda a gente, uma grande parte das pessoas, estão a dar atenção. E portanto, o discurso dessa mesma pessoa é aceitavelmente agradável, ou desagradável, de uma forma comum para uma maioria. A democracia também quer isso, quer chegar a maiorias, de forma a não forçar absolutamente nada. Mas como eu disse também um vídeo destes atrás, não é? Em que há órgãos que são independentes à própria política, que tomam, portanto, que automanipulam-se a ela própria, como organizações ou como organismos, não é? Públicos ou privados, no seu papel, que depende normalmente dessa transmissão ou dessa intenção que está elevada, isto é, no caso do rei, o rei é o elevado, não é? E portanto, quando ele fala, o pessoal ouve, não é? E portanto há imensa gente que dá atenção ao que o homem fala, porque pronto.
existem várias comunidades, né, que prestam atenção e que consideram que tudo o que a pessoa diz é relativamente importante. Portanto, existe qualquer coisa comum entre todos. Isso é que é o absolutismo. O absolutismo não tem efeito no mundo sem que o mundo preste atenção ao absolutista. O absolutista não é nada. É um zero, um olho no cu. Não é nada. Se não obtiver, portanto, se as pessoas considerarem que o absolutista é ridiculamente ridículo, no fundo, não é? O máximo que podem dizer é rir-se dele, nada mais. Não é? Se quiserem rir-se de mim, de tudo que eu digo aqui e não de todos os filhos, façam o favor de sorrir, não tenham vergonha disso, ok? É normal. A democracia, nesse aspecto, tenta ser mais justa, porque nesse sentido, não é? Porque eu ia-vos falar dos organismos, que foi um vídeo que eu falei há uns tempos atrás, em que, pronto, quando a direita, seja até em sistemas democráticos, ganha, a justiça muda de atitude no seu papel. E quando o governo é de esquerda, a justiça e as mesmas pessoas que estão no organismo da justiça mudam outra vez a sua própria atitude como função do papel. E portanto, tanto faz estar lá um rei democrata ou anarquista, porque o que interessa, quer dizer, interessa por causa desta relação. A justiça, não é? Será o papel que tenta não ter influência nem da esquerda nem da direita, tenta ser mais ou menos, como é que eu ia dizer, ia chamar-se sóbrio nesse sentido, não é? Tipo, ser algo independente, mas que não consegue ser independente porque reage mais ou menos ao que vem de cima, não é? E portanto, são um bocadinho aquela coisa quando os polícias ou os militares ou outra coisa qualquer têm chefes mesmo duros, não é? Em princípio o pessoal que está abaixo dessa pessoa vão se tornar tanto ou mais duras do que as expressões verbais do que a pessoa elevada teve. E portanto é a mesma coisa para o rei e para o presidente da república ou do clube, ou seja lá o que for, não é? Da empresa, quer-se. Isto é uma relação informativa que normalmente, por condição da função, faz com que o resto navegue mais ou menos com o flow que foi pronunciado. Okay? Ora, e portanto, isto tem a ver com o absolutismo. O amor, de algum modo, no seu exponencial máximo, é absolutista. Porque nós temos coisas extremamente belíssimas e extremamente horrendas que são produzidas em nome, não em nome dessa emoção ou desse sentimento, mas em nome da nossa própria emoção sobre esse sentimento, sobre esse valor, não é? Que não pode ser descrito de uma forma muito mais simples do que simplesmente amor, mas que pode ser extremamente descrito e estendível, não é? Sobre a sua descrição. E, portanto, nós temos aí livros e livros e livros, milhares de livros, alguns com mais de 1000 páginas, a descrever o amor. E também temos pessoas e, portanto, histórias de malta que amava, que foi capaz de destruir meio mundo, não é? Ou reconstruir meio mundo por causa desse sentimento. E, portanto, sem dúvida, esse sentimento faz a mudança, não é? A mudança normalmente aparece também porque nos amamos a nós próprios ou porque amamos algo além de nós próprios. E então tudo se transforma. É inevitável. Também a transformação é inevitável. Contudo, pronto, a nossa interação com a realidade pode ser inevitável. Isto depois são outros 500, não é? Sobre aquela questão do querer fazer para
querer ver acontecer. Sendo que muitas vezes falhamos e pronto. Mas pronto, ainda bem que falhamos, porque assim podemos nos tornar melhores. É só essa a grande vantagem de tudo. Pronto. E portanto, a importância da democracia tem a ver com estas coisas todas. Portanto, a importância da política, não é? A política, em princípio, a democracia, em princípio, não é? Tanto a democracia, como os reinados, como os anarquistas, os fascistas, aquela gente toda, não é? Eles podem pôr os valores para aqui e para lá, mas todos eles dependem sempre de uma mecânica que se pode considerar que é a mecânica mais absolutista do mundo, que é a economia. A economia é o sistema mais absolutista do mundo e, em princípio, aquilo dá para o bem e para o mal, dá para criar festas durante 3 anos ou guerras durante 40 ou 300 séculos, não interessa, é dinheiro e, portanto, é uma mecânica de autoprodução de seja lá de que for, não é? Que nos passe na real gana, desde que o tenhamos, podemos fazer porque o resto move-se em prol daquilo. E, portanto, o que faz ser democracia, ser um absolutista, ser fascista, ser o diabo a quadro. O que interessa é que a mecânica que nos faz mover, não é? Seja cada vez melhor entregue e, portanto, tenha cada vez mais um efeito positivo na realidade e em todos que constroem a mesma. Nesse sentido, não é? Desde estávamos a dizer, pronto, naquele sentido, pronto. Em princípio, lá fora existem um monte da população em que vai para a rua dizer mal dos organismos. Entretanto, como existe muita gente a participar da democracia e, portanto, na intenção popular, não é? Existe uma mecânica transformadora que realmente, por vezes, consegue transformar. Noutras vezes não. Noutras vezes aquilo é tão mal aceito que, em princípio, lá os grandes governantes chamam os polícias, aqueles que, em princípio, nem precisavam meter um cérebro, não é? Porque aquilo só serve para bater em pessoas, aleatoriamente, sem razão nenhuma. Aquilo deve ser por divertimento até, não é? E, portanto, em princípio, quer dizer que a função democrática não existe, nem é bem-vinda, não é? E é por isso que eles chamam normalmente os polícias naquela altura, porque estão-se a sentir incomodados e tal, pronto. E aparece não sei quem, em nome da lei, a bater-me, em nome da paz, a bater-me, e etc. É muito bonito, é muito bonito. Como eu dizia num dia destes, é talvez a melhor anedota, ou a anedota mais cómica do mundo. Só pode ser comédia, não é? Só pode. Não. E portanto, a importância das declarações verbais intencionalmente pensadas, não é? Em princípio deverão ter uma voz. Essa voz, lá está, pode estar numa condição na qual muitos terão de lhes prestar atenção. Porque talvez já não há propriamente mais alternativas, e as alternativas que há são todas repetitivas e aquilo cansa e não sei o quê. E às vezes, não é às vezes, é quase sempre, não é? Se não é uma paixão, em princípio, qualquer coisa que se repita vai ser negada à terceira vez, não é? A não ser que seja uma paixão, pronto, aquilo pode-se repetir 10 milhões de vezes, que nós consideramos que aquilo é como fosse a primeira vez. Mas o que faz a diferença é simplesmente essa emoção, não é? Poderá estar em cada um na relação informativa de outra coisa qualquer ou de outra pessoa qualquer. Portanto, é quase aquela coisa. Eu há uns tempos encontrei uma rapariga belíssima, não é? Enrolamos e tal. Mas pronto, aquilo nós nem falamos quase nada, só sabemos o nome de cada um, mais nada. Seja lá o que cada um de nós era,
quanto pessoa, não é? Aquilo que cada um sentia, aquilo que cada um queria, etc. Não é? E nada disso interessava. Mas se aquele ciclo se repetisse todos os dias, não é? Ou em princípio nós adorávamos imenso a companhia um do outro, mesmo sem criar uma relação de interesse sobre o que cada um é ou deixa de ser, mas simplesmente pela companhia da pessoa, o que é bom. O que chama-se, de algum modo, o prazer de viver com mais alguém. Porque, em princípio, viver junto não é só fazer sexo todos os dias. Não é? Isso é a parte, talvez, mais bonita, não é? Na relação de tudo que é necessário para que também a parte sexual seja interessante, não é? Que é o esforço de cada um tentar fazer o melhor que pode para que o outro se sinta agradado, pelo menos, não é? Com a companhia, e que não tente fugir de todas as coisas que o desagradam, ou até confrontar as coisas que nos desagradam, de uma forma em que, pronto, ao menos vamos ter o apoio de alguém para avançar e para conseguirmos lidar com a situação. E, portanto, isto é quase como ao treinador, não é? Que o treinador, sei lá, das escaladas, em que diz ao homem, ou ao rapaz, ou à rapariga, ou seja o que for, o método da pessoa escalar. E, portanto, se ela está com medo, o treinador vai ser a motivação para que esse medo acabe, não é? Para a pessoa ser capaz de fazer aquilo, nada mais. Não. Entretanto, eu não sei se eu acho que já disse isso, não é? Supostamente de uma forma simbólica, e não só simbólica, mas também de condição real, sou, digamos assim, a probabilidade da libertação de vários povos do mundo, não é? Que estão em guerra já há mais de 40 séculos, ou caralho. Pessoal que adora possuir, adora impor a sua opinião aos outros, não é? E considerar que as outras são inválidas. O problema às vezes é esse, é considerarmos que as outras que não estão em sincronia, talvez por falta de conhecimento com as nossas, não são válidas por causa disso, tendo em conta que somos relações humanas e, portanto, estamos aqui a tentar materializar aquilo que não é materializável, não é? Que são emoções, que são conceitos, etc. Pronto, essas tentativas de materialização e objetivação desses conceitos ajudam-nos, pelo menos, a ter uma certa noção daquilo que pensamos estar a falar. Contudo, eu creio que está tudo ligado, não é? E além de mais, nós temos imensos adjetivos, não é? Tipo, que querem dizer mais ou menos a mesma coisa, e portanto estamos a dizer que uma coisa não é outra e que são completamente diferentes. Às vezes nós devemos pensar que os amores e assim, e o homem e a mulher também são seres mais ou menos diferentes quando se encontram, não é? Nesta relação amorosa, na questão da relação sexual, e noutro tipo de relações, não só entre homens e mulheres, não é? Portanto, só entre homens, ou só entre mulheres, ou entre homens, isto é, humanos e animais, etc. Portanto, o que nos une é exatamente muitas vezes o que é completamente diferente. O que é igual é aborrecido, chato e não tem nada de novo. Lá está, ou é amor, e em princípio nós vamos ver aquilo 10 milhões de vezes, e 10 milhões de vezes vai nos dar a sensação que é a primeira vez. É como fosse a primeira vez. Espetacular. Eu sinto algo que é indescritível. Aquilo é amor. Seja lá o que for que aquilo está a repetir, é amor. Porque a pessoa considera que aquilo é agradável, mesmo que a repetição seja já aquilo vai se repetir mais uma vez, não é? Aquilo, tipo o pessoal que gosta de ver uma peça ou um filme, ou seja lá o que for. A pessoa já viu a peça de teatro 10 vezes ou 100 vezes, não é? Imagina se fosse mesmo um artista, não é? Portanto, alguém que faz teatro, em princípio, além de ter visto a peça, tentou fazer a peça também umas quantas milhares de vezes, não é? Para aquilo correr bem. E pronto.
e continua a sentir prazer em ver. E, portanto, chama-se amor. É isso que se chama amor, nada mais. Depois, o amor é capaz de muita coisa, de bom e de mau, para dar continuidade a essa sensação. Pronto. Eu estou a representar Portugal numa questão simples, não é? É que Portugal, pelo menos Portugal, mas o Brasil também é assim, os brasileiros também são assim. Eu acho que quase toda a população mundial, não é? Quase toda, não é? Vive intensamente as emoções, vive intensamente o amor. Não é? E, portanto, quando nós vivemos intensamente o amor ou as emoções, não é? Em princípio, nós somos capazes de coisas lindíssimas ou altamente bárbaras. Pronto. E às vezes, nesse sentido, amar única e exclusivamente de forma emocional é muito mau. Não é? Porque depois nós tornamos inflexíveis a algo que nós pensamos possuir, quando na verdade só possuímos a nossa própria experiência corporal, não é? Na relação daquilo que aceitou, não é? Estar connosco num momento qualquer, e que também não pode ser contínuo, porque em princípio senão ia ser extremamente chato para os dois, por variedíssimas outras razões, não é? Nem que seja pela nossa liberdade. Pronto, olha, pelo menos deixa-me olhar para as estrelas, não é? Ver se vejo qualquer coisa de interessante, que estou farto de olhar para a tua cara. Pronto. E desde que ninguém me obriga a olhar para a cara daquela pessoa, mesmo que eu adore dar-lhe beijinhos e tudo mais, preciso de um momento qualquer de não olhar para a cara da pessoa, ou quando olhar outra vez dizer, outra vez, ai que bom ver-te outra vez. Pronto, é fixe, isso é que é bom. Mas à parte disso, eu quero lembrar uma coisa extremamente interessante e importante, não é? Na relação da importância da política. Às vezes há pessoal que deve pensar que a política é uma coisa muito avançada e o caralho. Não, a política é a coisa mais básica do mundo, não é? A política, no fundo, um modo comparativo, não é? É como, por exemplo, o Presidente da República é como se fosse uma mãe, não é? E o filho é o Primeiro-Ministro. Isto é lógica. Portanto, a mãe vai dar total liberdade de decisão, okay? Quase sempre, ao filho. O filho vai começar a criar e a fazer o que lhe der na real gana, porque ele tem esse direito. Ele está a descobrir o mundo, não é? Ele está a criar. Ele é a probabilidade da criação de alguma coisa no mundo, não é? E a mãe, que é o Presidente da República, vai votar ou não certas decisões. E, portanto, o filho depois compete-lhe, ou a filha compete-lhe, dar atenção a quem tem uma posição de superioridade sobre a mesma, não é? E, portanto, em princípio, se houver alguma humildade na relação, a criança vai dar atenção sobre a opinião alheia, neste caso superior, que é a da mãe. E isto é uma relação democrática, okay? Quando nós temos a mesma coisa, mas pronto, em que o filho não pode fazer nada, e quando às vezes quer fazer qualquer coisa, a mãe espanca até à morte, quase até à morte, não é? Ou até mesmo até à morte, pronto. Aquilo é uma espécie de fascismo puro, no seu esplendor. É inflexível com tudo, incluindo com a sua própria condição de liberdade. Portanto, em princípio, nunca é quase impossível chegar a essa noção de liberdade, a não ser que tenha o domínio completo de tudo, o que é quase impossível, se não impossível. E por isso é que quase todas as coisas que entraram no fascismo falharam, ainda bem, porque, como nós vimos, os gays não sabiam educar, nem queriam educar ninguém. Eu já disse isso no vídeo anterior também, mas pronto, repito na sequência de falar deste, não é? É que a política, isto é, as declarações verbais que tendem a falar de algo que pode ser ou não importante para os outros, não é?
nas suas concepções de confrontar com a realidade, não é? No fundo, a política quer simplesmente criar mecânicas, não é? Económicas, principalmente económicas, que resolvem problemas dos outros, da condição dos outros. Portanto, a condição dos outros é a dependência de certas obrigações que lhe oferecem a liberdade. A liberdade, em princípio, nós nascemos livres, mas entretanto depois dizem, olha, se queres ser livre, podes ser livre, mas para teres uma certa decisão, liberdade de decisão, tens que abraçar esse sistema. E este sistema não te oferece absolutamente nada, só cobra. E em princípio nós aqui temos já um problema na adaptação da nossa condição de liberdade no mundo que nos rodeia. Por isso é que é importante a política, a economia e etc. Olha nisso, a economia, como o sistema democrático político, como eu disse, não é? E como vocês sabem, ele cobra tudo. Tudo que pode. Tudo. E depois existem todos os negócios, digamos assim, que são considerados à luz da lei ou à luz do governo ilegais. Porquê? Porque eles não controlam, não é? Só por isso é que é ilegal, nada mais. O resto eles estão a borrifar completamente para isso. O governo e assim é a maior máfia que existe no mundo. Ainda bem porque eu vim aqui só para partir esta merda toda. E é fixe porque eu gosto de partir coisas só com as palavras. É assim. E pronto. E mais do que isso não, porque já me parece feio. Ora, então, em princípio, a política serve como função de expressão de um grande conjunto de intenções, não é? Portanto, da intenção global que flui por condição de necessidade para algo que tende e que quer autossuperar-se. Só isso. Portanto, é a mesma coisa que nas relações amorosas, na relação de amizade, na relação profissional, é tudo igual, é tudo sempre a mesma coisa mesmo. Parece que passado 40 anos ou 40 séculos ninguém aprendeu nada, porque em princípio é sempre tudo igual, mas o pessoal considera que aquilo é tudo diferente. Mas, em princípio devem estar apaixonados por uma certa, por um fragmento, não é? E pronto, se consideram que aquilo é sempre diferente, mas não, é sempre igual, ok? Sempre. Pronto, algumas vezes é diferente, ainda bem, pronto. Um gajo dizer, uma coisa diferente, é isto. Mas tá, ok? Então, é que, não sei se vocês têm noção, mais ou menos, e eu tenho essa noção. E cada vez mais tenho essa noção, e é por isso que eu acho um piadão. E é quando vocês lembram-se aquelas, quer dizer, eu acho que quase toda a gente já teve essas experiências e certamente que pronto, eu espero que vocês tenham guardado memória dessas pequenas coisas, não é? Que é quando eu pelo menos vou contar a minha, não é? A minha experiência, depois vocês vão associar às vossas, que é quando eu estava à volta de fogueiras, não é? E alguém contava uma história, seja de índios, de cowboys, de lobos, de monstros, de ETs, seja o que for. Eu, como criança, não conhecia nada daquilo, não é? Portanto, nem os monstros, nem os dragões, nem os ETs, nada disso existe na minha cabeça, como objetos já expressos, não é? Contudo, a própria história, e portanto, se tivermos um bom contador de histórias, em princípio aquilo vai fazer com que a minha mente tenha a capacidade de criar um monte de expressões ilusórias, não é? Que vão ao encontro daquilo que está a ser pronunciado. Se criancinha, porque tem imaginação bem fértil e bem virgem, não é? Nesse sentido. E portanto, é fácil. E de certeza que alguns já experienciaram isso, ora nos filhos, ora nos filhos dos outros, ora no amigo e afins, em que a pessoa teve tanta atenção, portanto as crianças tiveram tanta atenção à história, depois têm dificuldade em dormir. Porque a história tinha lá um lobo que ia buscar
as criancinhas para comer. Pronto. É uma coisa qualquer em que há uma relação na probabilidade de serem eles as vítimas, não é? E aquilo que acontece. E claro, aquilo vai-lhes criar uma inquietação tal que não vão conseguir dormir. Mas isto é uma história para criancinhas, para adormecerem. Ora, a minha condição real é exatamente igual. E a história da democracia, da política e afins também é a mesma coisa. Portanto, desde crianças até adultos, continuamos a fazer a mesma merda. Mas o pessoal diz que não, que é diferente. É claro que é diferente. São outros assuntos, né? São outros objetivos. O objetivo primeiro ali na história é que a criança ganhe sono, não é? Mas em princípio às vezes aquilo não ganha sono, até criamos mais inquietação, quer dizer que existir ao sono, não é? Depende da sensibilidade da criança e não da intenção do contador de histórias. É? E da democracia é mais ou menos a mesma coisa. Não é? Existe uma expressão de vontade. Imagina que eu digo, eu quero pôr toda a gente multibilionária só para ajudarem uns aos outros. Não é? Precisam de criar guerras e matar mais pessoas para isso. Bitcoins para toda a gente, comprovam as vossas ações que beneficiaram os outros, desconhecidos e desconhecidas comprovam aquilo que desconhecidos e desconhecidas fizeram. Não é? Pronto, e em princípio temos aqui uma aproximação do que é a verdade, não é? Que é a verdade está na relação entre várias pessoas, associada a uma ação qualquer, e naquele caso é só ações que beneficiem terceiros. Em princípio, toda a gente pode ficar multimilionária só simplesmente ajudar-se uns aos outros. Correto? E isso cria uma nova mecânica daquilo que já existe. Que é a mesma coisa. Um gajo vai trabalhar para fazer isso também. Para ganhar uma coisa qualquer em troca e o nosso trabalho beneficiou alguém mais. Por isso, primeiro o patrão e depois todos os clientes, portanto, da empresa, né? Todos os clientes que compram os seus produtos. Tudo mais. O resto não beneficia mais ninguém. E beneficia os nossos bolsos porque nós recebemos dinheiro para terreiros. É só isso. Exatamente igual. Tanto faz, é na indústria, na pecuária, nos professores, nos governos, nos bancos, na criminologia, na justiça, na criminalidade mais avançada, terrorismo, etc. É sempre tudo igual. Religiões, tudo igual. E as religiões também fazem isso. As religiões até fazem uma coisa muito mais engraçada, que é quando, por exemplo, algumas das religiões, por exemplo, aquelas mais marotas, não é? Podemos considerar as mais diabólicas, naquele sentido intencional, não é? De dominar os outros, não é? Por exemplo, a religião católica, enfim, pronto, temos vários séculos de história de dominação sobre a sua própria imposição de opinião, não é? Não foi opcional, etc. Não, aquilo foi mesmo com uma vontade intencional de impor, não é? Podemos considerar que é puramente diabólico nesse sentido, não é? Porque pronto. Mas isso, o pai que quer que a criança entenda pequenas coisas e às vezes até use certos métodos assim um bocadinho brutos, não é? Está a tentar simplesmente que aquilo tenha uma função e que, pelo menos, o seu papel como função tenha algum efeito sobre a pessoa, que naquele caso é a criança, será o filho ou a filha, que precisam daquela informação, assim, no seu entender, para saberem lidar com a realidade. E, portanto, pronto, o cristianismo, nesse sentido, abraçou completamente uma certa verdade que ele próprio não conhecia, não conhece, não? Portanto, nós somos relações informativas antes de mais. O Cristo o gajo não morreu pelos pecados de ninguém, não, aquilo era uma condição informativa sobre uma coisa que estava a acontecer à sua volta. Ninguém quis saber porque houve outros milhares. A justiça andava a matar tudo que tinham ideias diferentes ao que era a consideração da justiça na altura, que era catolicismo
Não, na altura nem sei o que era. Não era catolicismo, não. Era outra coisa qualquer. Em que o catolicismo, ou a expressão daquele homenzinho a dizer aquelas coisas, era altamente negado. Era absurdo. E mesmo desses gajos rirem-se, gozarem a pessoa e dizer: este gajo é mesmo estúpido e burro, como o caraças, diz aquelas barbaridades, mano, pronto, o gajo tem que se rir daquilo. Em vez de se rirem, tomaram aquilo a sério. Foram piores que as criancinhas que perderam o sono ou abrirem uma historinha. Isto é, como eu disse mais uma vez ali há uns vídeos atrás, se isto não for a andota mais cómica do mundo, para lá caminha. Que é sempre a parte mais interessante destes vídeos bonitos, não é? Bom, já sabem vocês, sejam homens ou mulheres, cães, gatos, crocodilos, elefantes, macacos, tudo. Estão todos incluídos na minha licença eterna. Eu estou a ser bonzinho. Podia ser muito pior. Vou falar com vocês. Correiro. Até pode ser aquilo que eu digo. Seja útil para alguém, e pronto. E alguém entenda a história. Não é só isso. A história são simplesmente acontecimentos onde pessoas estavam em condição de produzir aquilo, nada mais. E aquilo foi produzido. Foi intencionalmente pensado. Talvez por um ou mais. Declarado e abraçado. E essa declaração foi abraçada por vários. Porque senão uma única pessoa não consegue fazer nada. A não ser que tenha ajuda de demais. Se não houver ajuda, não há ajuda que se foda. Nada acontece. Eu, por exemplo, agora estou a ouvir a música do YouTube. Entretanto, o próprio YouTube já tem uma tecnologia em que detecta, lê, não é um modo, não é? O som. Portanto, isso vai dizer, não sei, como nos outros vídeos, não sei o quê, estamos aqui a pedir os direitos de autor. Os direitos de autor é o YouTube que tem. E se eu estou a ouvir música no YouTube e a gravar estes vídeos enquanto ouço música no YouTube, eu não tenho que declarar nada. E os gajos são estúpidos, não é? Mas como eles não sabem, pronto, fazem aquela coisa. E eles não fazem também. Aquilo é uma mecânica, já é uma coisa. Eles nem pensam naquilo, não é? E foi escrito uma vez, ou algumas vezes, para o código ficar bom e começar a ver a diferença da música A da música B, não é? Mas pronto, a parte disso, é uma mecânica que acontece porque houve alguém, ou vários alguém, não é? Várias pessoas que tiveram essa necessidade. E depois houve pessoas que produziram a ferramenta para cumprir ou para resolver essa necessidade. E entretanto, pronto, hoje, daqui a pouco vou fazer upload deste vídeo e passado uns minutos vai aparecer um aviso a dizer esta música precisa de direitos de autores, pronto, eu olho sempre para aquilo, é muito bonito, pronto, a vossa funcionalidade mecânica já pré-programada funciona muito bem, mas vocês como pessoas nem prestam muita atenção a isso, a não ser que seja uma coisa em que vocês vão ganhar dinheiro. Peraí, vamos ganhar dinheiro, então vou prestar atenção. É só por isso. Entretanto, ninguém quer saber. Isto é sempre tudo por interesses. Lembrem-se que as guerras, aquilo é a economia no seu melhor, a produzir mais dinheiro. Mata-se uns quantos milhões e aquilo produz mais dinheiro. Eu também não sei como é que é. Em princípio dizem que a destruição é uma forma de criação. Mas esse tipo de destruições não tem nada de criativo. Tanto é que já passaram mais de 40 ou 60 séculos a repetir sempre essa coisa. Pronto, há a malta que se apaixonou pela deusa da guerra. E como eu já disse, pronto, existem várias mulheres que eu adoro, mas realmente a deusa da guerra eu não adoro. Eu não acho propriamente feminina, acho-a muito masculina. E pronto, eu tento negar
o meu lado animal, porque senão eu já tinha matado milhares, não é? Pelo menos. Portanto, como eu não faço isso, eu simplesmente estou a querer ir ao encontro do que será a possibilidade do equilíbrio, que é amar uma mulher que me ame também. Pronto. E, em princípio, quando tiver isso, se eu tiver isso, estes bichos vão deixar de acontecer e o meu tempo de preocupação ou de abstração com estas coisas, com estes assuntos, também desaparece, porque há algo muito mais interessante para eu preencher no tempo, não é? Que é no meu tempo de vida, que será outra pessoa na qual eu também me sinto preenchido. Não tem nada de extraordinário, não. Olha, um pedinho. Um pedinho tão bom. Sempre que ele sai, cheira a bala brava. Sempre que ele sai é sempre muito bom. O pessoal normalmente não gosta que o vizinho se peide. Porquê? Porque vai ter que cheirar aquela merda sem o propósito de cheirar aquilo. Mas entretanto eles fazem também o mesmo. Mais valia haver declaração. Ora bem, um peidinho. Já estás. Ainda aparecia o resto, depois o pessoal a cheirar. Epá, este gajo peida-se como o caralho. Ei, peidinho fraquinho, mano. És um menino, mano. Eu quando me peido esta malta toda fugia daqui. Olha lá, ganhei o grande ditador. Amigo, eu não queria cheirar o seu peido, mas pronto, se insistir muito, faça o favor de se peidar cá dentro e fecha as portas todas com gajas do faroeiro dentro do cheiro. Claro. No fundo é isto. A democracia, quando vai exercer o seu papel, fecha as portas todas para que o pessoal que está a participar na mesma usufrua ao máximo do que ela pode oferecer. No amor é igual, não é? Às vezes encontramos pessoas e entretanto a relação fecha-se completamente ao resto do mundo. Para quê? Para que as pessoas participantes dessa relação amorosa possam usufruir ao máximo, não é, do bom e do mau que existe no outro, sendo que se for realmente amor, até coisa mais horrenda, tipo os peidos e outras coisas mais, são coisas extremamente deliciosas. É quase como o cheiro, aquele cheiro aquilo, eu se pudessem um perfume daquilo, dos peidinhos dela. Os peidinhos daquela mulher são deliciosos, mano. Eu até ponho um perfume. Mas pronto, eu acho que o resto não ia gostar muito, importante isso que não. Mas ela sempre que se peida, eu não acho que aquilo cheiro mal. Pronto. Estas declarações são de quem ama de algum modo outra pessoa. Ama porque até o lado mais horrendo é prazeroso. E não há dúvida que, em princípio, não há nenhum prazer em cheirar merda, nem peidos, nem o rabo de ninguém, não é? Mesmo que os animaizinhos façam isso, sabe-se lá para quê? Olha que isto foi grande. E um peidinho bem ritmado. Isto também é uma fodido. E é assim, e está a acabar um vídeo sobre o absolutismo, que fala sobre política, sendo que todas essas coisas e afins são fluxos informativos, ok? A política é um fluxo informativo, o humor é um fluxo informativo, o emprego, a profissão, o diabo a quatro, é sempre fluxos informativos mesmo. Vocês não há aqui nada de mágico neste mundo. No caso, há várias coisas que de algum modo permitem que a magia seja possível. Mas na verdade, não é? É só cabecinhas a pensar e nada mais. Pronto. Portanto, espero que tenham gostado. E se não gostaram, pronto, tentem não ver outra vez. Porque assim, se não virem outra vez, não vos aborrece tanto. Ouviram qualquer coisa que não gostaram, pronto, não voltem a ouvir, não me puxem atrás, não é? Assim, pronto. Estão a salvar a vossa sanidade mental, não é? Isso é bom. Eu gostava simplesmente que, pronto, o fluxo
fosse mais